Olá, estamos aqui começando mais uma Hora do Encontro. Esse momento em que a gente conversa sobre questões de saúde, educação, meio ambiente, trazendo para vocês as pesquisas que estão sendo realizadas nos programas de doutorado e de mestrado da Universidade Sesumar. Eu sou a professora Tânia, do Programa de Promoção da Saúde, e estou aqui para poder apresentar a vocês mais uma pesquisadora do nosso grupo, né, de pesquisadores, de alunos e seus orientadores, que falam para a gente o que é que estão pesquisando, o que é que estão fazendo aqui, né, na universidade. A ideia, muitas vezes, é que na universidade não se produz, né, conhecimentos efetivamente importantes, representativos para a vida das pessoas, para o dia a dia das pessoas. Essa é uma ideia que precisa ser desconstruída, pois nas universidades públicas, privadas, todos os centros de estudo que realizam pesquisa, a gente tem que pensar como locais de produção de saber com contribuições efetivas para o nosso dia a dia, para a nossa melhor qualidade de vida, de saúde. E hoje a entrevistada é a Amanda Carolina Teixeira. A Amanda vai falar para a gente sobre design participativo na gestão do conhecimento, uma oportunidade para as pequenas e médias empresas, né? A Amanda, ela é mestra em gestão do conhecimento aqui pelo Unisesumar e ela é graduada em Direito e Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá. Ela também atua, né, hoje como gestora de integração na DOM, corretora de seguros. E é uma pesquisadora que trabalhou aí com projetos financiados pela Fundação Araucária e pelo CNPq. Então é um prazer receber você aqui, Amanda. Muito obrigada, professora Tânia. Nós é que agradecemos a sua vinda, né, para falar para a gente aí sobre design participativo. E eu vou começar, né, acredito que aqueles que estão nos ouvindo também, alguns também talvez não saibam, explicar para a gente um pouquinho o que é isso. Sim, então a primeira vez que eu ouvi falar de design participativo foi proposta pelo meu orientador, né? Ele disse que tinha muito interesse em estudar sobre isso. Uma proposta que vem lá da Escandinávia, desde a década de 80, mais ou menos, relacionada com a área da ciência da computação e também com a área da indústria, né, em que eles reuniam pessoas de várias áreas para debater sobre um determinado problema e resolver em conjunto esse problema, né? E só que se a gente for usar outros termos para comparar-se com o design participativo, a gente pode utilizar o design colaborativo, a gente pode utilizar colaboração. Então, para ficar mais simples, né, seria um termo relacionado com o design, que é o desenho de algo em conjunto com outras pessoas. Você disse que foi, então, aí uma proposta, né, de estudo trazida pelo seu orientador. Quem orientou você? Foi o professor Nelson Tenório, né, que me orientou durante o mestrado. E aí eu trouxe alguns elementos, assim, da minha realidade, que era relacionado com a empresa que eu trabalho hoje, né, que é uma corretora de seguros. E aí ele trouxe esse tema acadêmico, né, que também é utilizado na indústria, como eu poderia trabalhar com essas duas coisas em conjunto, né? Então foi uma mistura entre a academia e o mercado. Então, por isso que a proposta foi tão interessante. Você concluiu este ano o seu mestrado em gestão do conhecimento nas organizações. Sim, eu concluí agora em fevereiro, né? Eu fiz a defesa em fevereiro e foram um total de 2 anos, certinho aí. Certo. Como foi para você esse mestrado? Fala um pouquinho pra gente. Olha, o mestrado, ele ampliou completamente a minha visão de mundo, assim, porque embora eu já tinha uma bagagem acadêmica bem profunda, eu aprendi tanto a pesquisa em si, de forma mais aprofundada, com os métodos de pesquisa, que antes eu não tinha tanto contato, mas também a equipe de professores que eu tive a oportunidade de conhecer. Eles trouxeram, como era uma equipe multidisciplinar, então a gente sai um pouquinho fora da nossa área. Então, professores da área da computação, da área da matemática, e de outras áreas, da história, da educação, da filosofia. Então, tudo isso trouxe um repertório muito rico para que a gente pudesse fazer articulações, argumentações,
né, que relacionassem outras coisas, e aí tinha tudo a ver com a minha pesquisa, que era justamente uma pesquisa multidisciplinar, né? Os mestrados em gestão do conhecimento nas organizações, promoção da saúde e tecnologias limpas, aqui do Unicesumar, eles são todos interdisciplinares, né? Então, portanto, o quadro de professores, orientadores, é procedente de diferentes áreas, né? E isso permite aí um olhar mais abrangente, holístico sobre os objetos de pesquisa. Hoje o mundo é muito complexo e essa multiplicidade de olhares, né, de possibilidades interpretativas é realmente bastante interessante. Bom, vocês têm... Eu soube que vocês recentemente publicaram um artigo e esse artigo recebeu, você e o seu orientador, professor Nelson, o prêmio de melhor artigo na área de gestão do conhecimento. Que revista foi essa? Conta como foi esse artigo. Então, foi um evento, né? O CAMIS, que é um evento internacional da área de gestão do conhecimento. E aí nós submetemos esse artigo e depois recebemos a surpresa de que ele havia sido premiado como Best Paper do evento, né? E aí, inclusive, tinha uma professora parceira nossa também nesse artigo, ela é da França, né? E ela comentou que geralmente só ganha prêmios pesquisadores já de longa data, que já tem muita experiência, porque conseguem ganhar esse prêmio, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz que, assim, uma acadêmica do mestrado conseguiu, assim, essa vitória, assim. Então, foi uma coisa bem interessante. E todo mundo sabe que não é tão fácil assim, né? A escrita científica exige bastante, o aluno precisa, né, estar atento a uma série de pré-requisitos e às vezes manda para uma revista ou para um evento, até não é aceito, volta, isso faz parte, isso isso que se espera. A regra, né? Isso é a regra, né? O que se espera, né? As revistas recebem os artigos, analisam os eventos, né, também os resumos. Bem, a gente fica triste quando eles voltam, mas é bastante comum, né, para quem está fazendo mestrado, doutorado, sabe disso. Então, portanto, receber a notícia de que não só foi aceito o trabalho, né, o paper, mas que, além disso, foi considerado o melhor artigo da gestão do conhecimento apresentado, é uma alegria para você, para o seu orientador e, evidentemente, para todo o programa, para todos nós do mestrado da Unicesumar. E o que seu artigo é... Bom, você é o design participativo, o seu objeto de estudo. O artigo foi exatamente o quê? O que vocês discutiram? Certo. O artigo, na verdade, assim, eu fiz uma pesquisa numa empresa de consultoria na área de gestão do conhecimento. Então, a empresa queria implementar a gestão do conhecimento. É uma média empresa, né? E aí eu entrei lá como participante do projeto, então ao mesmo tempo pesquisadora e ao mesmo tempo participante dessa equipe multidisciplinar. E no final do artigo, o objetivo meu era ver como esse design participativo, porque eles já estavam utilizando, sem eles saberem que eles estavam utilizando, né? Eu estava pesquisando sobre isso e a empresa estava fazendo isso. E aí, ao final, a gente identificou que isso auxilia muito esses grupos multidisciplinares dentro das empresas a implementar a gestão do conhecimento, porque a gestão do conhecimento não é muito simples de ser implementada. Normalmente contrata-se empresas grandes ou só grandes empresas que têm dinheiro e recurso para implementar esse tipo de projeto. E aí, como no nosso trabalho a gente queria ter um olhar da gestão para as pequenas e médias empresas, justamente por essa questão do desenvolvimento econômico, a gente identificou que isso aconteceu de fato. Como? Através do uso da tecnologia disponível e mais o conhecimento de cada pessoa ali da organização, juntar todo esse conhecimento e mais a tecnologia disponível, é possível implementar um projeto de gestão do conhecimento, que é o quê? Essa troca, o compartilhamento do conhecimento dentro da organização, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam em ilhas, isoladas, e é necessário que haja uma troca, porque às vezes uma solução de um problema está dentro da organização e às vezes as pessoas estão buscando fora, com consultorias ou com outros profissionais, né? E dentro mesmo está a resposta, né? Os problemas surgem, as respostas estão ali, mas isso não é tão fácil de ser percebido. Exatamente. Certo. E aí, o que você acha assim, que chamou mais atenção no seu trabalho, no seu artigo, que levou a esse prêmio, né?
Olha, eu acredito que foi justamente esse desafio de olhar para a prática. Porque muitas vezes a gente lê, estuda, né, muitas teorias, faz muitas revisões de literatura, só que esse trabalho ele foi diferente porque ele juntou conceitos, né, construtos muito distintos, né, que é a gestão do conhecimento, o design participativo, as pequenas e médias empresas, então um complexo de novidades, né? Exatamente. Então, acho que o que chamou a atenção foi justamente ter aprofundado dentro da organização, eu ter tido a oportunidade de ficar meses ali com essas pessoas. Você ficou? Foi 6 meses. 6 meses. Então, 6 meses ali acompanhando essa pesquisa, junto toda semana com esse grupo de pessoas que estavam implementando. Então, foi, assim, rico mesmo nessa área da gestão do conhecimento, porque daí foi além das teorias, né, digamos assim. E pegou, vamos dizer assim, uma fatia, né, do mercado que são as pequenas, as médias empresas, que normalmente teriam dificuldade para poder fazer. Com certeza. Normalmente as pequenas e médias empresas, elas ficam muito centralizadas, o conhecimento ele fica centralizado nos donos. Então ele não tem muita interação com os colaboradores. Então essa proposta, ela faz com que a gente utilize os recursos já disponíveis na organização para que haja essa troca e aproveitar ao máximo, né, esse conhecimento que está disponível ali. Está disponível. E que vem, né, vamos pensar que vem como resultado de uma pesquisa científica, com embasamento, né, portanto, científico para a interpretação, vamos dizer assim, da realidade dessas empresas, né? Sim. Não é o só achar o senso comum, mas é resultado realmente de um método, né? Exatamente. Uma sistematização do conhecimento. Exatamente. O primeiro passo, nós fizemos uma revisão de literatura, né, entre o design participativo e a gestão do conhecimento, identificamos os fatores críticos de sucesso na literatura para a implementação da gestão do conhecimento em pequenas e médias empresas. Então, na verdade, a observação na prática foi apenas para verificar se realmente aquilo que a literatura dizia realmente fazia sentido na prática. E o que a gente verificou foi que exatamente isso. Né? Tanto que um dos fatores críticos de sucesso na gestão do conhecimento é a cultura organizacional. Então, se existe os líderes e mais a cultura direcionada para esse movimento de colaboração, então a gente consegue implementar a gestão do conhecimento. Caso contrário, é inviável. Hoje, aqui na hora do encontro, nós estamos conversando com a Amanda Carolina Teixeiras, que é mestra em gestão do conhecimento das organizações. Está ainda um título fresco, porque foi agora, esse ano, em fevereiro, que ela defendeu, né? E a gente está conversando sobre design participativo, falando sobre a experiência, né? O seu estudo foi voltado a uma pequena empresa ou era média? Essa era uma média empresa. Uma média empresa, e que ela pôde realmente verificar as contribuições, né, do design participativo ali naquele local, inclusive por meio de uma observação participante, estando lá durante 6 meses, né? Os resultados, portanto, referendaram aquilo que a literatura científica, a literatura da área, vinha falando a respeito do design participativo. Exatamente. No entanto, né, o trabalho foi inédito. Por quê? Porque, embora a literatura confirmasse tudo isso, nunca houve um estudo em que falasse sobre a implementação da gestão do conhecimento em pequenas e médias empresas, utilizando essa metodologia, né? Então, e até tem pouquíssimos estudos sobre gestão do conhecimento em pequenas e médias, porque além da gestão do conhecimento ser uma área muito recente, ela é muito utilizada em grandes empresas, justamente por causa do aporte de investimento que é necessário para interligar todas as áreas, né? Interligar, porque a gestão do conhecimento é isso, é a integração entre as pessoas, os processos e a tecnologia. E muitas vezes os donos de pequenas empresas, eles não têm tempo, né? Porque eles estão totalmente focados ali no dia a dia, e ele não consegue ter tempo para pensar nas estratégias, em como melhorar o conhecimento dos colaboradores, em compartilhar esse conhecimento. Então, essa aqui foi o ineditismo do trabalho, juntar conceitos que estão ali postos na literatura e que dão indícios disso, mas que ainda ninguém tinha falado sobre, né? Você buscou, então, um mestrado interdisciplinar, quer dizer, como já foi dito aqui, né, mestrado em gestão do conhecimento, tem professores de diferentes áreas, né?
E você também veio do direito, das ciências econômicas, assim, então acho que antes mesmo de ficar no mestrado, quer dizer, acho não, está claro pelo seu currículo que a interdisciplinaridade já é algo usual para você. Com certeza, com certeza. Eu sempre gostei muito de estudar, assim, diversas disciplinas, né? E eu até estudei antes de fazer o mestrado, eu estava estudando para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Então, quando você vai estudar para diplomacia, você tem que estudar diversas disciplinas, história, economia, direito, né? Então, a gente acaba que tem esse olhar mais macro, né? Eu tenho muito esse olhar mais, assim, olhar geral, né? Mais holístico, né? Sobre as realidades, né? E o que ajudou muito a minha pesquisa, né? Ah, com certeza, né? O Edgar Morin, um grande pensador, né? E ele fala um pouco, né, sobre a questão da teoria da complexidade, né? Desse momento mesmo em que nós estamos vivendo e que exige, né, dos cientistas, dos pesquisadores, seja da área da humanidade, seja da área da saúde, enfim, que consigam dialogar, né, com as outras disciplinas, né, as fronteiras ficando menos rígidas, para que a gente dê conta de compreensão de um mundo cada vez mais plural, mais complexo e que exige da gente esse olhar, né, menos, diríamos, um fragmentado, né? Isso, exatamente, a palavra certa, fragmentado, né? Porque a gente, vendo fragmentos, a gente desconsidera outras realidades possíveis e cabíveis de serem analisadas, né? Com certeza. E aí, mas na hora da aula mesmo, da prática, eu já vi que você gosta e tal, mas enfim, quando teve algum momento assim em que você achou no mestrado, nossa, essa disciplina está complicada, alguma área assim específica, algum professor, porque vocês têm professor de sociologia, da educação, né, como a gente já falou, e enfim, em algum momento foi pesado para você? Porque eu pergunto isso, porque tem alguns alunos que pensam que o mestrado é muito difícil, que vem o mestrado com um certo receio, né? E quando se fala ainda em mestrado interdisciplinar, pensam que pode ficar ainda mais perdido. E a experiência empírica, quer dizer, aquilo que eu vejo, acompanho os alunos na prática, é que ao entrarem efetivamente no mestrado, isso não ocorre, né? O aluno consegue transitar bem, né? Ele vai treinando o seu olhar. Para você, teve alguma dificuldade? Eu acredito que não, porque eu gostava muito, porque você já tinha. Eu gostava de estudar. Então, na verdade, o mestrado ele agregou muito ao que eu sabia e trouxe coisas novas que eu não sabia, principalmente relacionada, como eu disse, à metodologia de pesquisa, né? Então, eu tive professores maravilhosos, assim, que conseguiram mostrar, principalmente, acho que a maior dificuldade que eu tinha um pouco também era nessa questão da interdisciplinariedade, quando chegava essa parte mais filosófica da interdisciplinariedade ali, do método em si, o que é o método científico, esse momento ali causava um certo, porque necessita, né, de uma base mesmo mais profunda, né, para que você consiga compreender os métodos. Mas, de forma geral, assim, eu achei que foi bem, assim, tranquilo, embora exige muita disciplina de leituras, né? A gente precisa estar sempre lendo os artigos, se atualizando, porque senão você não consegue construir bem a sua pesquisa depois, né? Porque você vai construir com base em quê, né? Então você precisa ter um repertório, né? Precisa conhecer também as diferentes metodologias para que você verifique se aquela que você está escolhendo realmente é a que vai ser a mais eficaz, né, ali no seu trabalho, né? Que vai servir, né, para o seu projeto. Na verdade, essa é uma dificuldade que a gente, todo pesquisador passa, né? Sim. A escolha do método, o caminho, né? Exatamente. Que se vai seguir, as técnicas que serão empregadas, a fundamentação teórica, né? Sim. Que vai conduzir a construção do seu pensamento e da sua leitura daquele objeto de estudo, é uma dificuldade inerente a todo pesquisador, mas está aí justamente a beleza dos cursos, né, de mestrado, de doutorado, em que você reflete, você pensa e você ultrapassa isso para poder compreender aquilo que você
quer conhecer, que no seu Com caso foi o certeza. design participativo. Você disse que é algo novo, relativamente novo? Sim, sim, é bem recente, né? Assim como a gestão do conhecimento também, que é uma área também que liga, né, várias disciplinas, né? Então, o design participativo ele é utilizado, utilizaram muito. A origem dele é a questão da democracia, lá na Escandinávia. Então, utilizava-se muito na política. E aí, depois foram As sendo... pessoas construindo junto o Exatamente, pensamento. Isso que a gente exatamente. está entendendo como design participativo. Isso, é você trazer as pessoas para contribuir com a construção de alguma coisa, né? Então, você trazer para perto, né? E eles perceberam que na hora de fazer o design de um produto ou de um serviço, você trazer o usuário para participar dessa construção é muito útil para que aquele produto, ao final, ele atenda a necessidade do usuário. Porque se o designer, ele faz um produto porque ele acha bonito, mas aí a hora que a pessoa vai utilizar aquilo não serve, então não valeu de nada todo aquele esforço. Então é muito rico a opinião das pessoas que vão utilizar, que vão ser os participantes efetivamente daquele produto, daquele processo. E o que eu fiz? Pensando nisso, eu falei, por que não na gestão do conhecimento também? Já que a gestão do conhecimento é você trocar conhecimento dentro da organização, por que não trazer as pessoas que são da própria organização, os interessados verdadeiramente, em construir e implementar essa gestão do conhecimento? Ao invés de eu trazer lá uma consultoria de fora, modelo pronto, né? Engessado. Exatamente, né? Porque o funcionário, o colaborador, ele sabe o que a empresa necessita. Ele sabe que tem problema. Qualquer outra pessoa. Exatamente. Você disse que, voltando a esse artigo que vocês escreveram, você disse que tinha uma pesquisadora da França. Sim. E ela participou junto com vocês. Sim. Né? E ela é dessa área, assim, já há um tempo. Como é que o design participativo na França já é algo mais consolidado do que aqui no Brasil, que você disse que está começando? Então, a professora Nada, né? Como ela chama? Nada. Nada. Então, acredito que lá, acho que assim como aqui, também é incipiente. Ainda é incipiente. Não é algo... Por isso que até por ser uma conferência internacional, foi algo, de certa forma, inédito. Porque existe, sim, as pessoas falam de colaboração, design colaborativo, falam muito. Mas na prática, isso acaba não acontecendo. Acontece em nichos, assim, como eu disse, da computação. Ela é da área da computação. Então ela é dessa área. Então ela tem contato com esse repertório. Só que na prática, a gente não traz isso mais para o cotidiano, como você disse no início, né? Trazer essa coisa do academicismo mais para o cotidiano das pessoas, mais para a realidade mesmo do nosso dia a dia. Então, às vezes, fica ali nos centros de tecnologia, né? O pessoal um distanciamento grande das pessoas, né? Que são aquelas que, para quem efetivamente a ciência se faz, se constrói, né? Exatamente. Então, assim, utiliza-se muito, mas utiliza-se dentro das áreas de tecnologia, né? Então, a ideia... E existe também, estão tentando trazer mais para a área da sustentabilidade, para a área da gestão, como eles falam, gestão das cidades, gestão inteligente das cidades, porque traz o povo, né, para contribuir, para participar, né? Mas aqui, realmente, no Brasil ainda isso está bem começando, isso é mais nos países nórdicos mesmo. E até na França também eu acredito que não tenha também tanta repercussão, né? A gente tem muito caminho ainda. É algo novo, mas é justamente esse ineditismo que é interessante, desafiador. Né? Com certeza. Para um pesquisador, bastante desafiador. E até para você, como diz a minha professora, né? A professora Cláudia, né? Ela estava na minha banca e ela falou assim, agora você tem um grande desafio e uma grande responsabilidade, ela falou, de poder mostrar isso para a comunidade, para as empresas, para a sociedade, porque isso é muito rico, né? Para todas as áreas, qualquer área do conhecimento pode se beneficiar do design participativo, né? Eu fiquei aqui bastante... Me chamou a atenção, eu já falei, ressaltei, vou falar de novo, é a possibilidade, né, que vocês... que esse trabalho seu, que essa pesquisa sua, possibilita às pequenas empresas, né? Nós sabemos as dificuldades, né? O país passa por uma grande dificuldade econômica, uma crise, isso é algo que afeta as grandes empresas, né? E tanto mais aquelas empresas pequenas.
e que acabam, muitas vezes, nem conseguindo sobreviver, né? Então, esse design participativo seria uma espécie de tônico para essas empresas, para fortalecer os músculos dessas empresas, né? Exatamente, exatamente. É tão real isso, né, que o próprio Papa Francisco, esse mês, na rede mundial de oração, pede para as orações para os pequenos e médios empresários, né? Isso demonstra o quanto há como se diz, uma sensibilidade em relação a esses empresários, essas empresas que são tão importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil e do mundo. É responsável por 90%, né, dos negócios no mundo, são pequenos e médios empresários. Porque a gente pensa numa coisa gigante, das empresas gigantes, das multinacionais. E na verdade não são eles que fazem, que geram efetivamente a maior parte da riqueza. E uma coisa, muitas dessas empresas sob administração feminina. Sim. Né? As mulheres aí cuidando e fomentando, né, a economia e a sobrevivência das pessoas. Bem, hoje nós, né, aqui na Hora do Encontro, é sempre uma conversa rápida com a Amanda Carolina Teixeira, mestra em gestão do conhecimento nas organizações aqui do Unicesumar, pesquisadora, a gente vê que ela gosta de estudar, tem, prazer, a gente percebe o prazer de falar da sua pesquisa. Nós queremos parabenizá-la, então, pela sua conquista. Esperamos que esse trabalho tenha ainda muitos frutos. Agradecer por você ter aceitado participar aqui com a gente desse bate-papo. Professora Tânia, eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui, poder também divulgar um pouquinho, né, desse trabalho. E quem sabe, se outras pessoas também desejarem saber mais, eu estou à disposição, né? E até dentro dos programas também de mestrado do Sesumar, que quiserem saber mais sobre o assunto, tem muito a auxiliar todos nós. Com certeza. E você que esteve conosco na Hora do Encontro, eu agradeço e te convido para a próxima semana nesse mesmo horário. Tchau, tchau.